Para eu terminar aqui essa parte do present simple, gente, como eu faço as perguntas, tá? Então, perguntas, questions. Então, vamos continuar trabalhando com os mesmos pronomes, né? Então, aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you. E como é mesmo o último, ó, they. They. Lembra? They não pode ser they. Day é dia, tá? Então, a gente tem que botar a linguinha no meio do dente. They. They. Ok. E aí, gente, se eu quero perguntar pra vocês, você trabalha? Como é que eu vou fazer isso? Aí você fala assim, ai, teacher, é só falar assim, you work. Não, não é só isso. A gente vai precisar do auxiliar, tá? Qual é o auxiliar, então? O auxiliar para I, you, qual é mesmo que a gente viu lá? Agora a gente não tá mais na negativa, a gente só vai fazer uma pergunta. Então eu vou usar o do. O do é o auxiliar. Não é o are nesse caso. Do you work? Você trabalha? Tá? Ah, alguém mandou um aqui que é did. O did, olha só, existe o did. Só que o did não é no present simple. Se eu colocasse aqui, ó, did you work? Você trabalhou? O que que acontece? Se eu não coloco o do, eu não sei. Se eu tô perguntando pra pessoa, se a pessoa trabalha, você trabalha, se você trabalhou, ou se eu colocasse will, se você trabalhará. Essa é a importância do do, para justamente eu falar que é no presente. Então, do you work? Você trabalha, tá? Essa é a importância do do. Mais uma vez, se eu não colocasse o do, como é que eu ia saber se é você trabalha, você trabalhou, did you work, ou você trabalhará, entendeu? Então, essa é a importância do do. Ele, por si só, como auxiliar, ele não tem tradução, mas ele vai fazer com que o verbo fique no presente. Porque em português, o que que eu faço? Em português eu falo assim, ah, você trabalha? Você trabalhou? Você trabalhará? Em português, eu tenho as terminações para eu mostrar o que é presente, passado e futuro. Gente, em inglês, a gente nem precisa saber todas essas conjugações. O auxiliar vai te dar se é presente, passado ou futuro. É muito mais fácil. Quando alguém fala assim pra mim, né? Alguém tá falando, you work, tá errado? Tá, deixa eu anotar que eu já vou explicar por quê, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, quando alguém fala assim, nossa, mas inglês é muito difícil. Gente, jura? Tu não tem que decorar? Olha quanto final. Isso só pra você, hein? Imagina, eu, português, o tu, o vós. Gente, o tu e o vós, alguém ainda sabe conjugar? Fora o pessoal do sul, eu, sinceramente... Eu sou santista. Então, aqui o pessoal da Baixada Santista, gente, a gente só fala o tu, tudo errado. Tu vai, tu foi. A gente fala tudo errado, o tu, tá? Quem conjuga direitinho é o pessoal do Sul. Aqui o pessoal da Baixada, a gente não fala o tu certo, não, tá? Bom, voltando aqui, gente. Né? Então, ó, o do é pra I e you. We, you and they, se eu quiser perguntar. Nós trabalhamos, vocês trabalham, eles ou elas trabalham? De novo, ó, work. Então, vou até apagar aqui, ó. Vocês viram que tá igual? Pois é, gente. Eu vou usar para todo mundo o verbo work. Só que, quando eu for fazer pergunta sobre ele, sobre ela ou sobre uma coisa, eu vou usar o quê? O does. Deixa eu apagar aqui, porque o did é passado, a gente ainda não vai usar isso hoje, nem o will. Era só para vocês entenderem a importância do do, tá? Gente, o do, essa é a importância dele. Então, ele vai fazer com que este verbo aqui fique no presente. Então, o do eu vou usar para I, you, we, you and they, tá? E o does eu vou usar para he, she, it. É só isso. Qual é a tradução do does? Nesse momento aqui, na pergunta, gente, mais uma vez, os auxiliares, eles não têm tradução, mas eles fazem com que o verbo fique no presente. Então, do I work? Eu trabalho. Do you work? Você trabalha. Does he work? Ele trabalha. Does she work? Ela trabalha. Does it work? Funciona? Como assim funciona? Sim. Quando eu estou falando do verbo work, eu vou falar para uma coisa, gente, o verbo work também é o verbo funcionar, tá bom? Do we work? Nós trabalhamos. Do you work? Vocês trabalham. Do they work? Eles ou elas trabalham, certo? Então essa é a importância, tá? Não é só com o verbo work, hein? Lembrando. Ó, gente, aqui fizeram essa pergunta, tá? Are you work? Por que não tá certo? O que é o verbo are? Alguém lembra? O que é o verbo are? Exatamente, é o verbo estar. Então, aqui eu tô perguntando assim, ó. Você está... O quê? Trabalhar?
O are, ele não conjuga o work assim. Fala, como assim? Olha só, gente. Vou colocar aqui. O que é correto é do you work ou are you working? Você está trabalhando. Acho que eu vou explicar aqui a diferença, tá? Então, por que não pode ser are you work? Não existe, ó. Você está a trabalhar. Ou é você trabalha ou você está trabalhando, certo? Então, essas duas formas estão corretas. Essa daqui não. Essa não tá correta, certo? E aí, gente, o do e o does, então, eu vou usar com todos os verbos na forma normal dos verbos. Aí, por exemplo, se eu perguntar assim, você assiste TV? Do you watch TV? Does your mother watch TV? Ó, watch TV. Para todo mundo, gente, aliás, para todos os verbos, ó, o verbo have. Se eu quiser perguntar, você tem um cachorro? Do you have a dog? Ela tem um gato? Does she have a cat? Tá bom? Então, gente, o verbo aqui fica normal. O que mais que a gente aprendeu de verbo? O verbo study, ó. Do you study? Does he study? Ele estuda. Vocês estudam? Do you study? Então, nesse momento aqui, gente, o verbo fica normal. Ficou alguma dúvida aqui da pergunta? Não? E como responder? Como responder as perguntas? Então, se eu, sei lá, gente, eu tô assim perguntando, meu Deus, sei lá, bati a cabeça. Meu Deus, eu trabalho? Não lembro se eu trabalho, né? Então, aí, ó, do I watch? Perdão, do I work? Faz os negativos também. Gente, dá pra fazer pergunta na negativa também, tá bom? Eu posso falar, don't you watch TV? Don't you watch? Tá? Dá pra fazer pergunta aqui, ó, don't you watch? Você também pode falar doesn't. Quando vocês vão responder essas perguntas, esse tipo de pergunta, a gente fala em inglês que é pergunta fechada. O que é uma pergunta fechada? Pergunta fechada é que a primeira resposta ou é sim ou é não. Acabou. Ou yes or no, é isso. Então, yes or no, acabou, só isso. E o que é mais fácil em inglês é que você nem precisa usar o verbo para responder. Como assim? Se eu falar assim, isso alguém já colocou certo. Do you work? Yes, I do. Ou no, I don't. Olha que fácil. Eu não vou ficar usando o verbo. Ai, mas posso usar o verbo? Depende, tá? Por que depende? Verbo que não precisa de complemento, você pode. Verbo que precisa de complemento, não. Teacher, o que é um complemento? Por exemplo, se eu perguntassem pra vocês, do you like chocolate? Vocês gostam de chocolate? Aí fala, yes, I like. Não tá muito legal isso. Por quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, pra você não errar, não ter que lembrar, poxa, o like, ele usa um complemento. Gente, vamos simplificar. Yes, I do. Acabou. Usa o do pra todos os verbos. Todos os verbos. Do you watch TV? Yes, I do. Do you have a dog? Yes, I do. Do you study? Yes, I do. Então, a gente usa... Então, gente, eu uso o do. Yes, I do. Yes, you do. Vocês. We do. They do. E o you de novo. O you, gente, tanto do singular quanto do plural, tá? Gente, é isso. Respondam simplesmente na afirmativa o do. Não, o do aqui, Sofia, não é eu faço, porque aqui eu tô respondendo a pergunta que foi feita com o do. Tá bom? Então é isso. Então, o do eu vou usar para todo mundo, desde que eu esteja perguntando com o do. Então, vou usar para quem? I, you, we, you and they, tá? Para qualquer verbo? Para qualquer verbo, desde que o começo da pergunta tenha sido feita com o do. Se eu for fazer uma pergunta com o does, que eu estou falando sobre ele, sobre ela ou sobre uma coisa, eu vou concordar com o quê? He, she, it, yes, he, ou she, ou it. Eu não vou mais usar o do, eu vou usar o does para concordar, tá bom? Deixa eu colocar aqui e trocar de cor. Então, para I, you, we and they do, he, she, it, does. Tudo bem? Então, é assim. Se eu perguntar, do you study? Você estuda? Yes, I do, no, I don't. Tá bom? Então, gente, usa o do ou does para concordar, muito mais fácil. E para discordar, então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o don't, tá? Então, eu vou usar na negativa. Então, se eu perguntar assim, do you have a dog? Não, eu não tenho. Então, no, I don't. Então, ó, no, I don't, no, you don't. O you, lembra? Tanto você do singular quanto vocês do plural, tá? We, nós, they, eles ou elas. Então, para eu fazer a negativa, tudo que a gente for responder na negativa, que começou a pergunta com o do, é só colocar o don't, beleza? E se eu perguntar, de repente, sobre ele,
Does he have a dog? Ele tem um cachorro? Ah, ele não tem. Então, no, he, o quê? He doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Tudo bem? Então é isso, gente. Quando eu uso o do para fazer a pergunta, eu vou responder I, you, we and they, e o you de novo do plural com o do. He, she, it, does. Gente, a negativa, a regra é a mesma. Só que a negativa é o do com o not que virou don't, o doesn't com o not que virou doesn't. Tá? Inglês é difícil. Não, para com isso. Não fala que inglês é difícil, não. Tem que praticar. Tudo é difícil, tá? Com falta de prática e tal. E com explicação boa também, tá? Gente, é assim, eu agradeço. Muita gente tá falando aqui que a minha explicação tá boa. E é isso. Às vezes a gente precisa também ver, não só o jeito que eu trabalho, outras pessoas. Você tem que ver o local que você se sente melhor, tá? Então o inglês tem vários métodos. Eu não gosto de falar mal do método dos outros, porque eu acho que cada um aprende de um jeito. É que nem um esporte. Tem gente que gosta de natação, tem gente que gosta de corrida, tem gente que gosta de crossfit, musculação. Cada um, a gente tem que fazer exercício, cada um faz com aquilo que se sente melhor.